A gente sempre está aqui tentando trazer esse comentário, né, explicar os jogos para todo mundo poder aproveitar o speedrun. A gente sabe que não é todo mundo que entende inglês e muitas pessoas querem acompanhar. Então, assistir em português facilita bastante. Agora, qualquer momento aí teremos o Shovel Knight. Na verdade, acho que vai ser já. Aí, tudo certo. All right. Good to go? I think so. I'm here petting dog. Let's pet dog. Beleza, tá aí o Shovel Knight. So, I'm Mumu. Joining me on the couch E today is, a categoria que ele tá fazendo é New Game Plus, né? O Shovel Knight, ele tem uma coisa bem legal nesse jogo, que quando você zera ele, você meio que desbloqueia, um New Game Plus, né? Bem similar ao Dark Souls, por exemplo, né? O jogo ele pergunta se você quer começar o arquivo New Game Plus, e você mantém todos os itens especiais que você compra durante o jogo. Então, por a Run New Game Plus, a gente vai estar jogando no New Game Plus. E uma diferença também no New Game Plus, o jogo ele fica mais difícil, né? Os inimigos dão mais dano e você possui menos checkpoints. Então, né, a Run no New Game Plus pode parecer que é barbadinha por você ter todos os itens e tudo mais, só que o jogo fica com esse twist, né, de ficar mais difícil os inimigos. Então é isso, começar aí assim que ele selecionar o profile. On go. 3, 2, 1, go! Alright. E vamos lá, temos aí a primeira fase. Logo de começo que vocês vão ver vai ser, ele vai estar surfando na foice e vai estar usando esse item. Esse item faz com que você teletransporte para o inimigo que estiver mais próximo na tela. E ele vai ser utilizado durante toda a run para otimizar bastante a movimentação e não ter que perder tempo quebrando as paredes. Uma das peculiaridades também do Specter Knight, que é o personagem que ele está jogando, é que ele usa essa foice, ele tem uma mecânica bem similar a jogos como Ninja Gaiden, né? Então ele vai estar utilizando todos os itens que ele possui, ele tem esse item que ele cria um espectro na frente dele, e ele pode quebrar as coisas, porém, como vocês podem ver ali, no canto superior da tela, todos os itens desse jogo possuem um preço, né? Então, ele quer tentar manusear bastante o Darkness dele, a escuridão que é utilizada para controlar todas as magias. Então, praticamente tudo que você usa requer o uso da escuridão. Por sorte, como é New Game Plus, ele tem todos os upgrades de escuridão do jogo, então ele tem bastante para usar e abusar. Ele vai estar sempre salvando tempo com isso. Então a gente tem uma movimentação muito boa logo no começo da fase. Tanto quanto difícil explicar tudo o que está acontecendo. E agora a gente tem o primeiro boss, esse é o Black Knight. Só que o Black Knight não é que nem quando você luta com ele com o Shovel Knight. Essa luta tem um twist, agora ele tem uma tartaruga que ele fica em cima. A gente quer derrubar ele dessa tartaruga, basicamente. Pelo menos o jogo queria que a gente derrubasse ele, só que a gente pode só ficar dando esse stun lock no Black Knight ali. Ele fica indo pra frente e pra trás e fica preso nesse stun eterno aí. Mas essa luta, normalmente ele faz bem mais coisa. E é verdade, a DLC do Specter Knight é tão boa quanto o Shovel of Hope, né? Uma coisa do Specter Knight é que ele faz todo um rework nas fases a fim de abusar das mecânicas do próprio Specter. E uma das diferenças do Specter e do Shovel Knight desse jogo também é que ele não tem um hub world, ele não tem um mapa estilo Mario, né? Você meio que seleciona as fases como se fossem missões. Você tem a liberdade de fazer a fase que você quiser. Por ser no Game Plus, geralmente a rota que é escolhida, ela varia de preferência do runner e fazer o chefe que tem mais fator aleatório na run. Então, o runner ele opta por fazer o Plague Knight primeiro, também porque a fase do Plague Knight ela é bem técnica, ela tem toda essa pegada dos ciclos de sala dessas plataformas. Então ele quer tomar bastante cuidado para otimizar bastante a movimentação dele. Esses barris aí também são baseados em ciclos.
Quando você começa a fase, esses barris eles vão estar... eles já vão estar indo pra cima e pra baixo, mesmo você não estando na sala deles. Então ele faz uma movimentação bem calculada, né, pra pegar esses barris no ciclo que ele quer. Aí ele tá usando também essa relíquia que... não sei se eu posso chamar de relíquia, né? Seriam as magias do Plague Knight. Plague Knight não, do Specter Knight. Ele cria esse escudo de passarinhos aí em volta dele. Esse boss aí, esse chefe, ele tem mais de uma fase, só que como a gente dá bastante dano nele com todas as... com todos as relíquias que a gente tem, os artefatos, a gente ignora a segunda fase dele, que ele vira um monstro. É, capricho, né, é verdade. É, capricho é nome de revista, né, velho? Aí é difícil. Agora já tá chegando aí no boss. O bom é que perto do boss sempre tem uma barrinha de Darkness ali. Ele vai estar ficando bem aí no canto, porque o Plague Knight ele aparece já nesse canto. Então ele já meio que manipula o Plague Knight pra pular na cabeça dele ali. Muito bom. But we don't want Chronos Coin upgraded because then it would keep things slow for like 6 seconds longer and that would cost us time. So that's why essa luta, geralmente o Plague Knight ele fica se teleportando de um lado pro outro. Então a gente faz essa luta dessa forma para evitar que tenha que lidar com um fator aleatório na luta. Agora tem a Lost City. A Lost City tem um truque... A Lost City é uma fase de lava, né? E tem esses bloquinhos que eles ficam pra cima. Você encosta neles. Só que a gente não quer bater neles, porque se bater neles vai reiniciar o surf do Specter. Também existe um trick que dá pra fazer nessa fase, onde é como se fosse um screen wrap. Eu não sei como traduzir mais ou menos o nome, mas você basicamente congela o chão com a... Mas também tem o Beetle Skip, que é provavelmente um dos skips mais assustadores para todos os runners ali. Essa seção do besouro, ela é um auto-scroller, mas se você fazer uma movimentação precisa utilizando as relíquias ali, você consegue simplesmente passar pelo besouro. Existe um segundo besouro nessa fase. O Beetle Skip, ele é o skip que ele é praticamente possível com todos os personagens. Cada personagem tem a sua forma. Diria que com o Shovel Knight é o mais difícil. Agora vai... não é aí, eu tô confundindo os lugares aí. Tem uma outra tela que ele vai fazer o... E essa fase também tem a mecânica da lava, que ela se transforma na... Vai ficar verde. E ele tá usando essa relíquia que deixa o Specter invulnerável e ele flutua um pouquinho. Ela gasta bastante escuridão, porém ela salva tempo, né? Porque você não precisa bater nas coisas. Agora ele vai fazer o Screen Wrap. Nossa, de primeira ali, muito bom. E esse trick que ele fez agora, ele simplesmente atravessou o chão. Você quer transformar a lava assim que você está entrando nela, assim a lava não fica letal e você consegue simplesmente atravessar e trocar de tela. E ele casualmente matou o chefe ali. Os chefes nesse jogo são lutas bem rápidas, graças à quantidade de relíquias que a gente tem, né? Então, todas as boss fights desse jogo é basicamente um show de malabarismo aí, com todas as relíquias que a gente tem. Os caprichos, né, todos os itens. E uma coisa do Specter Knight também é que a gente possui essas intermissions, né, essas fases preto e branco que servem como se fossem flashbacks do passado do Specter Knight. Infelizmente não tem como a gente fazer nada para salvar absurdos de tempo aí sem ser algumas otimizações de movimento e tentar esquipar momentos que o NPC teria que agarrar a gente. Como a gente tá no passado, isso é um flashback, a gente só tem
esses espinhos de relíquia. E como vocês podem reconhecer que isso aí, na verdade, é o castelo que o Specter Knight tá agora. Mas essa fase do Molly Knight, ele dá a City pro Mumu foi muito boa, cara. Ele conseguiu de primeira o wrap ali. Agora a gente tem a fase da água. E, cara, essa fase é uma bela referência, e pelo menos esse começo é uma ótima referência aí a Guns N' Ghosts. Então, quem já jogou bastante Guns N' Ghosts aí vai também reconhecer. Essa campanha, o Shovel Knight em si, quem joga e conhece esses jogos mais antigos também percebe que esse jogo em si, ele é uma grande referência aos jogos mais clássicos aí, Mega Man, Castlevania. Esse jogo, ele tem diversas referências. Esse jogo ele é muito bom, ele é um show de referências. E essa fase é uma fase aquática. Como toda boa fase aquática no videogame, a água ela aumenta um pouquinho o nosso pulo. Ela debilita um pouco a nossa mobilidade. E os espinhos também, né? Eles, nesse jogo, eles dão bastante dano. Como a gente tem bastante... Se não me engano, o Specter Knight, ele nega o dano do... Consegue tomar menos dano pro espinho. Não lembro se ele morre instantaneamente. E agora essa aí é uma obstruda. Esse aí é o peixe. Esse peixe aí, a gente abre o fake baú ali, né? O baú de mentira. E o jogo faz a gente passar por essa sequência de fugir do peixe. Aí ele usou esse escudinho dos pássaros ali, muito bom. And the other weapons are so good that we often use them anyway for like boss kills. It's completely not a problem. Like a gente tem mais usos aí da relíquia do capricho aí de levar o Specter para direção dos inimigos. Aí ele deixou um bloquinho de pé ali só pra ele poder otimizar o pulo. Agora tem esse peixe aí, uma bela referência também ao Mario Bros 3. Esse jogo tem de tudo. Então, o jogo tem bastante referência aí. Agora ele tá chegando no final. Tem que basicamente surfar nesse torpedo. E agora a gente tá chegando no Treasure Knight. Treasure Knight vai ser basicamente o mesmo show de habilidades que a gente teve nas outras lutas. Então ele usou todas as habilidades que ele tem ali. E o chefe foi tranquilo. Então esse aqui é é uma coisa legal, né, da run do Specter Knight, que o New Game Plus, ele costuma ser bem consistente por conta dessa pegada. E agora a gente tem mais uma intermission. A gente tem esse NPC, que ele meio que invade a nossa base e diz, eu vou fazer justiça aqui, eu vou acabar com a maldade de vocês. Aí a rainha ali da sombra simplesmente diz, você não vai não, você vai se juntar a mim. E é isso que ele fica do mal ali e luta com a gente. É basicamente isso. Surprised he doesn't recognize me considering the color scheme. Okay, so e ele fica do nosso lado aí. Alright, so this is the flying machine, and the reason why I love this stage on New Game Plus is because for cara, agora a gente tem a flying machine aí, que esse particularmente eu diria que é um dos meus stages favoritos. Essa fase, ela é muito legal, mas o que ela tem de legal, ela também tem de punitiva para praticamente todos os personagens do jogo. E nessa fase tem a mecânica do vento. O vento ele te empurra para a direção que ele estiver soprando. Então, o vento, quando você está do lado de fora da nave, pode ser um pouquinho problemático de controlar. Mas é uma fase que ela é muito legal de se ver. Aí ele também usou
Vocês viram que a tela tava piscandinha ali, ele usou uma relíquia que ela para o tempo, e quando ele parou o tempo, os inimigos daquela sala, eles não apareceram, ele só passou reto ali. Aquela sala não é suposta de ser vazia, mas como ele usou a relíquia, os inimigos não tiveram tempo de aparecer. E a gente tem um auto-scroller nessa fase. Auto-scroller vertical, então não tem muito que o runner possa fazer para otimizar. Acho que, na verdade, a única otimização que dá para fazer aí é você morrer depois de pegar o checkpoint fora da tela. Essa é uma das pequenas otimizações aí que dá pra fazer nos auto-scrollers que tem checkpoint. Acho que o Momo vai tentar ali. Agora ele tá fora da tela, buscando o checkpoint, pegou, agora ele vai morrer. Isso aí salva alguns segundinhos, né? Porque a tela... Você não precisa esperar toda a tela subir ali, a tela já sobe automaticamente depois que você renasce. Então é uma morte intencional. Agora a gente tem o Specter surfando no vento. Triple Jawa room is normally very scary. Okay, they're actually called hover minis, and they Eu ia chamar essa arma que ele acabou de usar de Flash Stopper agora. Ele usou de novo a relíquia ali. Agora essa parte é um buracão, é bem difícilzinho. Conseguiu ali muito bem. Agora a gente tem o Proper Night. O Proper Night, ele é uma luta que ele sempre pode acertar ele mais ou menos umas 2 vezes entre espadadas, normalmente com a foice, mas se você ficar combinando as outras relíquias uma com a outra, o chefe simplesmente não aguenta. E todas as boss fights desse jogo é basicamente isso, né? Os chefes não duram 5 segundos pela quantidade insana de itens que a gente já tem. People often come into the community and ask, like, how are you playing this game? How are you doing this stuff? And what's the best version of the game to run? E agora a gente vai para a fase do próprio Specter Knight. É um twist bem legal que tem nesse jogo, né? Quando você está jogando com o Specter Knight, o personagem e você está na sua própria fase, obviamente você não vai enfrentar você mesmo, né? Mas seguindo mais ou menos a lore do jogo, tem alguém que a gente vai enfrentar nessa fase aí. I can press any number on the keyboard from 1 through 9 and 0, minus and equals, Uma coisa interessante também, que vale a pena mencionar nesse jogo, que como o Momo tá jogando no PC, ele tem vários botões que ele pode usar para ficar trocando entre os itens. E ele usa o teclado numérico, né? Você pode usar o teclado numérico para trocar de relíquias na versão do PC do jogo. O que acaba sendo um luxo que a gente não tem nas outras versões, né? Por exemplo, se você jogar no Switch, não tem como trocar. Não, exatamente. Nesse jogo, nessa categoria em específico, você controla o chefe, né? A galera ali tá tentando te enfrentar, mas nunca bem. Essa parte aí tem a mecânica da escuridão e, cara, deixar a tela escura é uma das piores coisas que você pode fazer com um jogador num jogo de plataforma. Isso incrivelmente deixa qualquer sessão 200% mais forte. Agora ele vai usar a relíquia de parar o tempo ali para facilitar. Muito bom, já foi o boss. Esse aí é o mestre do trovão, não lembro o nome dele. Mas ele enfrenta a gente, perde e vai embora aí. A tela escura ela é baseada no momento que tu entra na sala. É um ciclo de sala. Quando tu pisou na sala, a tela começa a escurecer, mas como o Momo aí já fez bastante run no jogo, ele já tem ideia, né? Já decorou, já faz a sala no escuro, mas ainda assim vai ser um probleminha aí. Agora a gente tá de novo na parte principal, né, do jogo. Algumas otimizações que ele quer fazer aí é sempre tentar ficar avançado pro NPC
chegar o mais rápido possível nos lugares. Esse é como se fosse um flashback, né? Ele tá mostrando o Specter Knight do passado aí. Como ele era antes de se corromper e virar o Spectre. E agora ele vai estar lutando contra a Shield Knight. E a Shield Knight que ele vai estar fazendo... Eita, deu um dashzão ali na parede. Ele quer o padrão que a Shield Knight ela ande pra frente e pra trás. Ou atire o escudo, ela atirar o escudo é safe. O padrão do Capitão América aí. Ela tem uma chance dela dar aquele dash que ela deu ali no começo. Esse outro tem um pouquinho de fator aleatório aí. Beleza, deu certo. É isso aí, Donovan aí, o nome dele aí. Specter era Donovan. E agora o que rolou foi, desmoronou tudo e o Spectre caiu no limbo ali. But that early bash, that really threw things off. Yeah, that was because she landed on the caltrops instead of landing to the left of them. She Agora needed to start Tower before she hit them, so it's okay. I figured it out. Clockwork Tower também é uma fase bem interessante porque a gente vai ter bastante dessas utilizações de usar novamente a arma de teletransporte para os inimigos. E essa é uma fase que ela não tem o chão, ela tem bastante buraco. Então na maior parte das vezes o runner vai querer fazer uma movimentação bem precisa aí. Ela também tem essas esteiras, e a forma que a esteira funciona é bem simples. A esteira que está indo para a esquerda, ela vai mover você para a esquerda, e a da direita move para a direita. Então, as esteiras que estão indo para a direção oposta que você está andando, ele vai estar sempre pulando, e as que não tiverem, ele vai só segurar o botão para frente. A gente vê ele pulando aí em alguns momentos e também usando a relíquia de vulnerabilidade para poder ignorar aquela engrenagem e auto-scroller. Too easy, but there's some people who know just how talented you are at this, like CNA, who sends in $50 and says, "Awesome job nailing Lost Spaghetti, Mumu. Great to see this run in AGDQ. Stay spooky." Stay spooky. E o Mumu tá só gastando as relíquias aí que ele pode. Não tem muito o que fazer, né? Auto-scroller. Absolutely. Lori D. Bunnykins sends in $10 and says, "Good luck on the run, Mumu. I'm so excited to see you move so fast you become basically invisible." I think we saw that earlier. Speaking of which, let me know if you need help becoming invisible. I might be an expert on that. Put this towards playing as Mugman for Kiwi's sake. Algo meio óbvio também que não ressaltei. Quando você tá surfando na foice, você não passa pelos espinhos também, você ignora os espinhos. Mas acho que já é meio óbvio, então tranquilo. Aí eu não sei se foi muito intencionado pelos desenvolvedores aquele vão que tem entre aquela plataforma ali. Então a gente usa isso como vantagem. O que na real é bem interessante desse jogo é que ele é bem otimizado no geral para speedrun, até mesmo pelos devs. Os devs eles inclusive colocaram no game uma conquista, né, de você zerar o jogo em menos de 1 hora, se não me engano. Então é bem interessante ver os jogos incentivando a galera a correr. So the Mobile Gear, Tinker Knight's own weapon just one-shot him. Plague Knight dealt double damage, so sort of did the same thing. Novamente, mais Not only does Specter Knight not get to like deal extra damage or shenanigans the first fight, they made the first fight chamou o esqueleto ali. And then bosses have this thing called, I call them desperation moves or desperate measures. Exato, eles já até comentaram também uma run que teve do Shovel na AGDQ. Foi bem legal. É legal ver os desenvolvedores, né, tendo esse contato, né, essa relação de amizade com os speedrunners. É bem bacana.
Agora a gente tem o Tinker Knight. O Tinker Knight, a primeira fase dele, infelizmente, não tem uma forma tão grande de quebrar ele que nem quando você tá jogando com o Shovel Knight, né? Que você usa um item específico nele e morre. E diferente do Shovel Knight, inclusive essa luta, o mecha do Tinker Knight, ele não entra no mecha. Nossa, quase que ele caiu ali. O Tinker ele fica fora do mecha, numa tipo de plataforma voando ali, você tem que acertar ele. Então é um twist bem legal, né, pra quem já jogou as outras campanhas e joga a campanha do Spectre. Oh man, I'm sorry for not saying much. I'm just mesmerized by watching what you're doing, because like all these weapon swaps and stuff, Você vai colocar Clock Work Tower. Nossa, eu tô me enrolando todo aqui no minhas fases. Agora a gente tem a fase do King Knight. A fase do King Knight, antes dela a gente tem o Intermission. A gente tem esse boss aí, que entra e sai. Yeah, weapon swapping is quite the chore for this category. E a fase do King Knight é provavelmente uma das fases mais brilhosas do jogo. A ideia dessa fase ela é muito legal no geral, porque essa fase é como se ela fosse a fase do King Knight da campanha do Shovel Knight antes no começo, né, do castelo, antes dele ter sido assumido de verdade pelo King Knight. Então a fase é um pouquinho mais clara, é menos dourada. Essa fase tem essa mecânica dos livros também, que na maior parte do tempo a gente não vai estar usando eles. A ideia da fase é basicamente você bater no livro para ele materializar umas plataformas. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente tem bastante ferramenta para poder esquipar essas coisas. Tem também essas bolas de espinho que você bate nelas, elas trocam de direção. O Mu tá bem animado ali, que ele esquipou aquele mini-boss. Aquele grifo, ele age como se fosse um mini-boss da fase. Você tem que matar ele para poder esquipar. Infelizmente tem que bater no livro, né, pra ter a plataforma. Não tem uma outra alternativa. Nossa, a tela do Mumu deu uma pequena bufferizada ali, mas tudo bem. Agora aí já tem o último grifo. E agora tem o King Knight. King Knight, ele pula bastante e o padrão dele, ele ganha um padrão novo quando ele fica com menos da metade da vida, mas já foi ali. King Knight não deu nem tempo, né? Ele nem chegou em metade da vida e já caiu. Meio decadente aí. I only have access to 4 weapons with the quick swaps, so I'm constantly just mashing on these bumpers to get the other ones. Yeah, and in particular with Sentry, you actually switch to Judgment Rush and then go 2 over. Sorry, I was excited because I was the king of mashing and I got struggleless. Nice. But yeah, Sentry is like the only thing that's like 2 clicks away, isn't it? Agora tem a fase do Polar Knight. A fase do Polar Knight, ela é bem bacaninha no Spectre, porque diferente da fase original das outras campanhas, né, do Plague e do Shovel, essa fase ela tem essa mecânica única dos trilhos e ela se passa meio que dentro de um templo de gelo. Então ela é uma fase que ela praticamente não reaproveitou muita coisa da sua fase original. Agora tem esse mini boss aí que ele já tocou umas relíquias ali na esquerda porque elas ficam na parede. Eu acho que ele empolgou por causa do mashing, na real. Tô me perguntando também. Essa fase também tem essa mecânica dos switches, que você bate neles e materializa e desmaterializa algumas plataformas. Vai pegar o checkpoint ali, o Muse. Coisas podem acontecer nessa fase, então o checkpoint aí é bem... É uma save stretch bem viável aí pra maratona. Acreditem, como eu disse no Game Plus, ele tem bem menos checkpoints do que o jogo base.
Então é normal a gente ver os runners pegando checkpoint. Aí tem esse pequeno skip. So it's nice to show off the trick. A gente bate naquele inimigo do outro lado da tela. Naquele inimigo que tá ali na esquerda, e a gente não precisa fazer uma volta, a gente teria que ir pra cima e pra baixo. Mas como a gente só esquipa aquele inimigo, a gente facilita a vida. We've just got one long rail left before Polo Knight himself. So what Então, ele tem... É que na real o Messenger veio depois do Shovel Knight, né? Que o Messenger ele é uma referência, ele é um jogo que ele lembra Ninja Gaiden. E a mecânica do Specter Knight também é baseada no Ninja Gaiden. Então... claro que eu fico, velho. É verdade, na real, velho. Eu acho que eu entendo um pouco de divulgação. É isso ali. Acabou com o Polar Knight, que ele até deu um start ali 2 vezes sem querer. Muito bom. I'm so happy I got that kill. É que o Messenger e o Specter Knight, eles bebem da mesma fonte. Então não é coincidência que eles jogos se parecem. E agora a gente tem uma última lutinha contra o Black Knight. Só que não. G-Bait aí, quem pensou que ia ter outra luta contra o Black Knight? And I'm going to be killing every enemy possible to have as much darkness as I need for this trick. I missed one. Seria legal lutar com o Black Knight de novo, né, mas... Pelo bem da Speedruns. E a gente já tá na fase final agora. Uma das fases finais. E essa fase, ela... Como toda boa fase final de videogame, ela tem de tudo. Ela é uma fase que ela tem praticamente boa parte das mecânicas que a gente viu até agora. A gente tem os grifos, inclusive os grifos voltaram um pouquinho mais fortes do que antes, né? O grifo, ele só tinha armadura dourada e agora ele ganhou uma armadura mais escura. Nossa, por muito pouco o Mumu tá pegando os círculos bem próximos ali, muito bom. Muito bom ali, cara, ele passou raspando. 2 segundinhos a mais que ele tivesse atrasado, ele não ia pegar aquele círculo. Perfeito. The rest of this stage should be relatively smooth sailing. I mean, we're gonna have a reappearance of... A gente tem o peixão do Mario Bros aí de novo. She gave me a double smooch. I didn't like it. You bounced off both times. You're fine. You're fine. Absolutely fine. E a gente tem auto-scroller também. O WR, eu vou aproveitar que a gente tá nesse momentinho de auto-scroller aqui e vou ver aqui se Speedrun.com não tiver travado aí. Dá uma olhada aqui. We've also got 25 from Brabachek, who says, "You are Shovel awesome, Knight. Mulukai. This run is awesome. AGDQ is o awesome. Game Plus, all o awesome. Specter é Really enjoying Shovel 32 Knight run. minutos e 57 pelo Fatal. That's what I like to hear. E o Mumu Akai atualmente ele tem 33 e 11, que é um tempo também que é muito próximo do WR. O Mumu é um runner muito bem qualificado para estar fazendo essa run aqui agora. Fazendo um show muito bom pra gente. O Tony Hawk da foice, exatamente. Agora aí, quem queria a segunda luta contra o Black Knight tá aí, ó. Vamos lutar contra ele agora. And I just get to do this, and God, I love this. E essa luta, quando a gente derruba ele do dinossauro, a gente pode simplesmente dar Stunlock nele. Thank you so much for finding that, Sir Clips, because that fight was really awful. That fight brought me some much-needed catharsis. Thank you, Mumu. You're very welcome. Cara, não vai se arrepender, Fábio. Esse Shovel Knight é muito bom, cara. First, we're gonna go up this elevator, but ever since RPG Limit Break, I have not felt comfortable riding elevators, so I'm gonna take the stairs. Agora a gente tem a Torre do Destino. A Torre do Destino é a última fase, né? Ele tem um skipzinho, tipo, como se fosse um Out of Bound que ele pode fazer nesse canto aí. Então,
vocês não estão vendo, mas fora da tela coisas estão acontecendo. Ele está manobrando o Spectre para ele poder chegar nessa parte aí. Para poder pular aquela parte ali de baixo da fase, você teria que ir para a direita, descer, esperar os blocos, tudo mais. Só que indo por ali ele salva um pouquinho de tempo. I'll be fine, don't worry. Okay, so we're coming up against. I'm gonna do this for safety. Take this checkpoint just in case. So, Enchantress. Ele vai pegar o checkpoint ali por segurança. Consistent fight, but random movement. Yeah, we're gonna slow time down again and then throw everything carefully spacing it. She's gonna start diving really soon. And she went right. Aí conseguiu a primeira fase. So much. All right, time's A coming up. feiticeira, Last se hit of the você não next boss. conseguir matar ela This rápido is nessa Nightmare primeira Race. fase, ela pode ficar dando Consistent quick kill, random rails. Please cooperate with me, Rails. Se conseguir acertar todos os The other bit here is that Riza's gonna rear back and attack todos os us. elixir. Aí essa fase, ela tem um quick kill bem consistente, só que esse sections, but we should be skipping. rails, eles são RNG, né? Se eles vão pra baixo, pra cima. Beleza, só mais alguns, só mais 2 barrinhas ali. Yeah, time. Beleza, time. Very good fight. 33, 37, cara. O Mumu terminou aí a run. Cara, 33, 37 já é um tempo... Cara, é um tempo muito perto do tempo que o Mumu tem. Então é uma run. I had world record with 33:37 for like a year and a half. And then Patois and I pushed it down lower and lower, but like that was the world record for a while. So getting a 33:37 during the marathon, heck yeah, that's amazing. Inclusive o Mumu, ele acabou de falar também, né, que ele tinha o WR, antigamente era 33 e 37, inclusive era dele, né, até que a galera começou a jogar bastante, começou a utilizar a run. Torment New Game Plus. I love this game. Stay spooky, everyone. Big shout outs to Yacht Club Games for making this. Thank you so much. And shout outs to my commentators for joining me. Thank you so much for having me. It's always a pleasure. Foi uma run muito boa. O WR é 32,57. If you are interested in joining the community for Shovel Knight, check out the Spade Brigade on Discord or speedrun.com. There's some resources there. Totally help you out. And I'm also a game dev, like I kind of mentioned earlier during the interview. So if you actually want to try out the game I've been working on, that's on my Twitter. Yes, please check out Mumu's game. I'm really looking. O Mumu fez esse relato ali também, que ele inclusive é um desenvolvedor de jogos aí, então é um jogo que ele está desenvolvendo lá no Twitter dele. Mas é isso, gente. Essa foi a run do Specter Knight. Eu vou ficando por aqui com os comentários, então continue aproveitando a maratona. E é isso. Obrigado, gente. Falou.